Bom dia, irmão, bom dia, irmã. É um prazer estar mais uma vez aqui para falarmos sobre a santa e bendita palavra de Deus. Neste domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, lembramos do fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, quero compartilhar com você desse pão maravilhoso que é a palavra de Deus, que está na escritura de Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler a seguinte escritura. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Bem, as escrituras estão lidas. Eu quero ainda ler em Lucas, capítulo 16, verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Muito bem, que Deus acrescente suas bênçãos à leitura da sua santa e bendita palavra. Eu ainda quero aqui, antes de eu entrar nesse assunto, quero ler Malaquias, capítulo 2, verso 16. Aqui diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com as suas vestes, ou que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Muito bem, uma escritura no Antigo Testamento, outras duas no Novo Testamento, e temos uma riqueza, uma fartura de escrituras, de passagens bíblicas sobre este assunto de casamento, divórcio, aqui no Novo Testamento, mas não tenho a pretensão neste pequeno vídeo de fazer um exame, um estudo exaustivo, tão amplo assim dentro deste assunto, embora o assunto é merecedor. Mas penso que num outro vídeo eu estarei contemplando, inclusive eu deixei aqui a escritura de Mateus capítulo 19, que vai ser contemplado num vídeo próprio. Num vídeo próprio é o seguinte, num vídeo separado, porque é um assunto que vai expandir bastante, onde vai incluir o assunto de prostituição, fornicação, essas coisas todas. Mas, então vamos aqui direto a este assunto. Nosso objetivo é trazer resposta escriturística e pelas mensagens para a pergunta. Sempre as pessoas têm pergunta em sua mente. E aqui na mensagem Provando a Sua Palavra, parágrafo 60, Provando a Sua Palavra, e está ali o nome. Parágrafo 61. A parte B, o profeta diz assim: e é o dever do ministro, quando se traz qualquer pergunta. Veja bem, e é o dever do ministro quando se traz qualquer pergunta, vírgula, que ele resolva isso,
E então prove diante do povo para que entendam, porque ninguém quer ser encontrado errado. Repito, porque ninguém quer ser encontrado errado, retendo o que é errado. Deixa eu ler o parágrafo 62 também. Assim que temos uma escritura e Jesus disse, toda a escritura deve se cumprir, de que deveríamos examinar todas as coisas e então reter firme, agarrar até a morte e não soltar, reter o bem. Parágrafo 61 e 62, né? Sendo que no 61 eu li apenas a parte B, só para formar aqui a nossa base sobre quando se tem uma pergunta, aquilo é levado ao ministro e o profeta diz aqui, é dever do ministro trazer a resposta. Agora, como o ministro será um sabe-tudo? Não, mas Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. E se temos acesso à dispensa de Deus como despenseiro das coisas de Deus, então temos acesso ao pão. Não quer dizer que as outras pessoas não têm, todas as pessoas perfeitamente podem ter acesso sim ao pão da palavra. Mas Deus instituiu uns para apóstolos, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para professores, né? Ou mestres, ou doutores, conforme... Não confunda com essas três últimas palavras, tá? Mestre, professor, doutor, está recaindo sobre a mesma pessoa. Bem, e a palavra vem ao profeta, isso é o que nós temos aprendido. Não que a palavra venha ao professor, ou a palavra venha ao pastor, a palavra vem ao profeta. Então, sempre vamos buscar nossa referência no profeta de Deus. Quando Josué assumiu o comando, Deus colocou Josué diante do povo, após a morte do seu servo Moisés. O que foi dito para Josué? Não apartar nem para a direita e nem para a esquerda dos ensinamentos do profeta Moisés. Hoje nós temos tido um profeta, e não só temos tido, nós ainda o temos. E estamos aqui nesta era do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva exatamente a não apartar nem para a direita nem para a esquerda do ensinamento que nosso profeta trouxe, ou seja, Deus trouxe através dele. Bem, então por isso eu li as escrituras e li também na mensagem. Agora, na escritura que eu li em Marcos capítulo 10, primeiramente Jesus ensinando às pessoas, aos seus discípulos, né? Os fariseus que não eram discípulos de Jesus se intrometiam, se estavam ali pelo meio, estavam pelo meio para tentar. Pode ver que na leitura da escritura diz que eles fizeram uma pergunta tentando-o. Então não foi aquela pergunta com quebrantamento, com vontade de saber as coisas para obedecer, para agirem corretamente. Era só uma pergunta tentando Jesus. Mas como Paulo nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então se você, irmão, irmã, ouvinte, ama a Deus, até quando um fariseu, quando um hipócrita faz uma pergunta para tentar Jesus, você, que é sincero, acaba usufruindo e aprendendo e tirando lição para o bem. Tanto é que os discípulos, com todo respeito ali, eles não fizeram a pergunta ali na hora que os fariseus fizeram, mas eles presenciaram tudo. E pode ver que na evolução da leitura de Marcos 16, Marcos 10, capítulo 10, do verso 1 ao 12, né? Não sei porque eu disse Marcos 16. E pode ver que em casa tornaram a interrogá-lo acerca disso mesmo. Sim, agora os discípulos interrogaram a Jesus em casa acerca disso mesmo. Então a pergunta que estava na mente dos fariseus estava também na mente dos discípulos. E agora sim Jesus, porque a vós é dado entender os mistérios, né, do reino de Deus, a compreender os mistérios. Então agora Jesus explica e os discípulos então assimilam. Jesus disse, não, no princípio não foi assim. E é o seguinte, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se a mulher também deixar o marido casar com outro, também comete adultério. Então é a maneira como Jesus expôs este assunto. E tanto é que na escritura de Mateus, eu não li neste vídeo, mas
eu prometo, será colocado num outro vídeo, exatamente para que o nosso vídeo fique mais curto e trate exatamente desse assunto aqui. Essa pergunta: há casamento após o divórcio? Então, nada melhor do que o próprio profeta de Deus. O livro A Revelação dos Sete Selos, olha, está aqui. A Revelação dos Sete Selos. Aqui é uma série de sermões e na página 430 deste livro, página 430, a pergunta número 5. Aqui contém vários sermões, eu disse. Então, um dos sermões, pregado no dia 24 de março de 1963, pela manhã, então o profeta fez um culto de perguntas e respostas sobre os selos. E alguém pode ver que é a pergunta número 5. Quando você abrir no seu livro, se você tiver um desse, página 430, pergunta número 5. Então veja bem que isso estava na mente de pessoas ali no culto. Isso é muito maravilhoso, que as pessoas trouxessem aquela pergunta e o profeta respondesse ali no culto, porque ele está respondendo para mim e para você. Vamos ler a pergunta e a resposta que o profeta deu. O Espírito Santo tem me tocado já há muito tempo e não posso deixar isso passar desse momento sem registrar aqui, para que meus irmãos, minhas irmãs possam usufruir desse maná da hora, a palavra restaurada. A pergunta é assim: agora, irmão Brana, há alguma escritura permitindo casamento após divórcio? Isto é muito importante. Olha, como que essa pergunta é tão importante para essa pessoa que escreveu? Isto é muito importante. E o profeta, com todo esse jeito amoroso, né? A projeção do amor divino, ele lê a pergunta e agora ele vai dar a resposta. Só quero esclarecer que, caso você não tenha esse livro, mas você tenha o sermão separado em um livreto à parte, perguntas e respostas sobre os selos, é o parágrafo 100, tá? Porque eu falei aqui página 430 desse livro. Mas perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 100, na numeração de parágrafos, então contempla esta pergunta aqui, tá? Vamos então. Diz, agora o profeta respondendo, diz: importante. Deixa eu ler novamente, que eu quero que fique bem claro. Agora, irmão Brana, há alguma escritura permitindo casamento após divórcio? Ponto de interrogação. Isso é muito importante. Agora o profeta diz, abre aspas, importante, fecha aspas. Bem, essa é a razão, reticências, não era pertinente a isto, tanto quanto eu possa ver, meu irmão ou irmã, quem quer que seja, não há, a não ser que seu companheiro esteja morto, porque a Bíblia disse, estamos ligados a eles enquanto estão vivos. Está vendo? Eu li o parágrafo 100, né? Agora o 101. Assim, quanto a existir alguma escritura, abre aspas e fecha aspas, né? Alguma escritura? Foi isso que foi perguntado aqui. A escritura? Ponto de interrogação. Está vendo? Há alguma escritura? Não que eu possa encontrar. Veja, não que eu possa encontrar. Porque Paulo disse que o casal, se o companheiro está morto, então está livre para se casar com quem quiser no Senhor. Mas até então, observe, você toma isto até que a morte nos separe. É isto. Você prestou juramento sobre isso, veja. Assim, não acho que haja. Que haja o quê? Escritura, né? Assim não acho que haja. Agora, se há reticências, se você encontrou alguma e está correta, ora, tudo bem. Mas quanto a mim,
eu não encontro nenhuma. Então, é isso aqui. Então, a resposta dada pelo profeta de Deus para a pergunta desta pessoa. Esta pessoa gostaria que o profeta indicasse alguma escritura permitindo o casamento após o divórcio. E o profeta diz, não que eu tenha encontrado. Agora, se você encontrou, né, ou encontrar, e for correta, mas eu mesmo não encontrei. Agora, será que o profeta não sabia procurar escritura? E isso está dentro da série dos sermões, a revelação dos 7 selos. E o profeta nos diz que se há algo inspirado que ele já pregou, foi sobre esta revelação. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que esta resposta é suficiente. Em busca de uma resposta, então aqui está a resposta dada pelo profeta. E, claro, eu vou ler aqui daqui a pouco um pequeno trecho na mensagem Casamento e Divórcio. Não se desespere, tá? Deus no comando, Deus no controle, tudo é resolvido. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, eu vou mostrar aqui, está bastante grifado, tá? Me perdoa, tudo riscado, ó. Mas quando estou estudando, às vezes eu não consigo me conter sem estar grifando. Você diz, mas poderia riscar num caderno, num papel. Nem sempre tem um papel por perto na ocasião em que você está estudando. Isso na fila, em lugares diversos e assim por diante. Mas vamos então. Parágrafo 32 desta mensagem, o profeta fala algo assim, muito importante aqui também. 32. Outro dia em Shreveport, perdoe a leitura, tá? Não sei ler inglês. Eu tive uma pergunta difícil sobre isto. Eles estavam falando sobre as mulheres, se elas deveriam usar cabelos compridos. E eu disse, uma mulher que corta seu cabelo, seu marido tem o direito pela Bíblia de divorciar-se dela, correto? É o que a Bíblia diz, exatamente correto. Ó Santo Espírito. As mulheres sentadas ali, simplesmente da maneira como foram ensinadas. Isto é tudo, reticências. Vê? Sim, isto é reticências. Soltamente. E se reticências. Ele disse, agora, se tivessem algo mal em seu cabelo, elas teriam que cortá-lo. Eu disse, se o cortarem, é melhor que tomem uma navalha e o raspem todo, correto? É o que a Escritura diz. Se ela cortar seu cabelo, desonra a seu marido. E uma mulher que é desonrosa a seu marido, vírgula, seu marido tem direito legal de divorciar-se dela, mas ele não pode casar-se novamente. Posso repetir? Mas ele não pode casar-se novamente. Mas ele pode divorciar-se dela, correto? É a Escritura, ó irmão. Muito bem. Então, se você quiser tomar depois, nesta mensagem, né, você pode consegui-la. Bem, então se vai deixar a esposa, mas não pode casar novamente, então, alguma consideração a fazer, né? E Deus te dirigirá, né? O como resolver a situação. Bem, agora, na mensagem Casamento e Divórcio, tá? Esta mensagem aqui, né? Eu estou com esta versão aqui, esse livreto. Eu vou ler aqui alguns parágrafos e eu quero ainda fazer um vídeo com um resumo sobre esse sermão aqui. Por que um resumo? Porque não todo o sermão. Você pode ler todo o sermão, mas a ministração da palavra, a pregação da palavra, alguém diz assim, mas não tem que explicar o que o profeta já falou. O profeta diz que homens inspirados por Deus, né, os ministros, tomariam isto e fariam isto claro diante das pessoas. Mas não está claro? Está claro, sim. Mas é para isso a palavra da pregação. Tá? É bem para isso mesmo. Não é para interpretar o que o profeta disse, mas é para levar isso diante do povo. Eu não tenho tempo de entrar aqui, mas no tempo de Neemias, de Esdras, vocês sabem que todo mundo tinha a lei de Moisés. Moisés era lido todos os dias no templo e, no entanto,
rejeitaram Jesus, entregou Jesus para ser crucificado, os leitores da lei. E então, no tempo de Neemias e Esdras, eles estavam ali e Deus os dirigiu a fazer um púlpito, inclusive um púlpito de madeira, para esse fim, para ler e explicar, explanar para o povo. E assim o povo creu, o povo percebeu o seu estado, a sua condição, e houve choro e acerto diante de Deus. Bem, vamos então aqui. Quero mostrar para você que algumas pessoas pensam que na mensagem casamento e divórcio está então a permissão para separar, para divorciar, para casar novamente. Não é isso não. A permissão dentro dessa mensagem é para continuar juntos. Quem foi chamado, eu não tenho tempo agora para entrar nesta parte, em 1 Coríntios capítulo 7, não vou ler e nem vou entrar ainda para esse lado aqui, mas no estado em que você foi chamado para servir a Jesus Cristo, então permaneça. Então há pessoas que quando vêm para o Evangelho já se encontram nesse estado de divórcio, já teve um cônjuge, talvez até uma família ou mais de uma família antes, e você encontra nesse estado. Então, sinta-se agradecido, irmão, irmã, por Deus ter pensado em você. E eu estou aqui agora para compartilhar esse conforto, esse consolo maravilhoso para quem encontra-se nesse estado. Ah, porque Jesus condena o divórcio? Mas e se eu já sou divorciado, divorciada? Então está aqui, meu irmão, minha irmã, tá? Seu conforto, seu consolo vem de Deus. Olha o que ele diz. Parágrafo 299 desta mensagem, casamento e divórcio. Uma pequena sequência aqui, antes de orarmos e encerrarmos. Isto é para minha igreja somente, não minha igreja, reticências, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue. Isto é para eles. Você crê nessa mensagem? Você segue a mensagem que Deus enviou? Então isto é para você. E não é um chicote não, isso aqui é bálsamo, bálsamo de Gileade, para aquelas que já estão cicatrizados, dolorosos, né? Passou por experiências dolorosas, né? De rompimento, de vida conjugal. Então, no estado em que você está, vamos aqui. O outro dia, sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa, tem de vir, assim diz o Senhor, então eu tinha as Escrituras como ele as revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações. Homens estarão sentados na varanda e no quintal e em todas as outras partes. Devo deixá-la? Ponto de interrogação. Mulheres, devo deixar meu marido? Ponto de interrogação. Que devo fazer? Ponto de interrogação. Eu disse, Senhor, que posso fazer? Agora, ponto de interrogação de novo, mas do profeta com Deus. Algo me disse, sobe lá na montanha e eu falarei contigo. Bem, eu li o 299, o 300 e o 301. Para remir o tempo, depois você pode ler todo esse trecho. Parágrafo 308 agora. Agora, eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente, não aos de fora. Deem-me testemunho disto perante Deus, apenas a este grupo. Tá? Então, os de fora não estão envolvidos aqui, porque eles não obedecem, né? Eles não estão a fim de resolver o assunto pela obediência à palavra. Parágrafo 309. Agora, nós nos encontramos nesta confusão por causa de teologia mal interpretada, está certo? É por isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez. E vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. Viu? Má interpretação fez os homens e as mulheres casarem pela segunda vez ou pela terceira vez. Eu li o 309. Agora o 313 e o 314 na sequência. Agora creiam que isto é verdade e creiam que isto vem de Deus e pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha
permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar da maneira que estão? Eu não posso passar aqui sem fazer esse grifo. Olha aqui, Deus na montanha lá, revelando para o irmão Brana. Então, permitir-lhes continuar da maneira que estão. Então, tá vendo? Nada de correr por aí, então agora eu vou deixar a minha esposa porque ela não é correta e já vou procurar a que é correta. Você vai continuar da maneira que está, se você é um cristão. E não mais fazer isto. Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar estas coisas. Não ousem fazer isso novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, reticências. E Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto. Deus permitiu que o profeta poderia dizer isto. Uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos. E esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continue como estão. Permite, estou repetindo, que continue como estão. Continuem como estão. E não peque mais. Agora o 314. Ao princípio não foi assim, isso mesmo, não foi assim, e não será assim no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, reticências, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Deste modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno a ir pelo seu lar, a ir para o seu lar. Então veja qual a ordenação? Ordenar os casais a irem para o seu lar, com sua esposa, tá vendo? Com sua esposa, não é sem ela. Agora, se você está satisfeito com ela, viva com ela, crie seus filhos na admoestação de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você, se alguma vez fizer isso novamente. Então, tá vendo, irmãos? É para ir embora para casa, viver juntos e não fazer isso. E Deus tem misericórdia se você fazer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está, vamos agora na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo. E prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Bem, li o 314 e agora eu vou encerrar com o 319 e o 320. Aí vamos encerrar o nosso pequeno culto. Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça. Eu somente falei isto, Senhor, por permissão. Quer dizer, vontade permissiva, né? Deus opera na sua vontade perfeita e há casos em que Deus trabalha na vontade permissiva, como se fosse regra e exceção, né? Mas não vai você planejar de caso pensado, porque você pode estar incorrendo, através da premeditação, né, em um caso de pecado voluntário. Aqui são pessoas que haviam já caído nessa armadilha e agora, para tirá-las da armadilha, Deus permite que elas continuem como estão e sejam aceitas diante de Deus. Tá? Estou aqui comentando. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão. E somente digo isso por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer esse pecado novamente. E que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração. Senhor, torna essas famílias felizes e que criem e eduquem seus filhos na admoestação de Deus. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. Eu fiz tudo o que sabia fazer, e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir. Porém agora eu ordeno isso, Senhor, a essas pessoas, que elas estudem isto. Tá vendo? Então você deve estudar isto. E vão e vivam para ti. Concede isso, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim.
elas estão em tuas mãos. Eu rogo que tu as abençoes. Que Deus abençoe a sua palavra ministrada nesse instante. E você, prezado irmão, irmã, ouvinte, se você é um eleito, se você é uma eleita de Deus, para ter medida suficiente de azeite para compor o grupo das virgens prudentes que participam do arrebatamento, então você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. E isso só por eleição e predestinação. Se falta uma medida desse azeite, que é essa unção, para te completar a fé plena para o rapto, então busque esse azeite incessantemente. Cuidado, porque uma pequena medida de azeite faltoso ou faltosa pode ser o que te colocará no grupo das virgens nécias e você perderá o arrebatamento. Então, eu encerro por aqui. Que Deus te abençoe e até nossa próxima mensagem, nosso próximo vídeo, se Deus quiser.